Olá, eu sou a Adriele Ferreira e sou aluna voluntária de Iniciação Tecnológica e orientanda do professor Dr. Everson do Prado Bancizek, e nossa pesquisa é intitulada O uso de extrato de lúpulo como antioxidante para biodiesel. Os biocombustíveis são responsáveis por gerar energia limpa e renovável, devido à matéria-prima utilizada em sua produção, que são as plantas oleaginosas, que consomem o dióxido de carbono durante o processo de fotossíntese. Por isso, ele apresenta certa vantagem ambiental em relação aos combustíveis fósseis, já que os dois, em sua combustão, liberam gases poluentes, como o dióxido de carbono, mas, devido à matéria-prima utilizada na produção dos biocombustíveis, eles consomem esse gás e o efeito ambiental é menor. Mas, infelizmente, eles apresentam algumas dificuldades nas etapas de produção e de estocagem, como a sua instabilidade oxidativa. Isso é decorrente devido à matéria-prima utilizada, que são os óleos vegetais, e esses óleos são ricos em ácidos graxos, que são muito reativos e têm muita suscetibilidade em se autodegradar. Por isso, a indústria faz o uso de antioxidantes naturais ou sintéticos para que esse efeito possa ser reduzido. Em nosso trabalho, será analisado a influência dos flavonoides do lúpulo na atividade antioxidativa na presença de biodiesel. Essas substâncias do lúpulo já foram avaliadas em outros trabalhos, quando analisadas em outros meios, e já apresentaram atividade antioxidativa, mas o nosso objetivo é estudar o comportamento na presença de biodiesel. E para isso, esse comportamento será avaliado através do método Hansemate, que é o método padrão para esta análise estipulado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na combustão dos biocombustíveis, sejam eles derivados do petróleo ou não, é liberado gases poluentes como o dióxido de carbono, o óxido de enxofre e o monóxido de carbono, que intensificam o efeito estufa, o aquecimento global e geram chuvas ácidas, trazendo problemas ao meio ambiente, e por isso torna-se então vantajoso o uso de biocombustíveis. Mas a necessidade de utilizar antioxidantes sintéticos, que causam danos à saúde humana e apresentam um custo mais elevado, dificultam e encarecem a produção e a estocagem deste produto. A metodologia utilizada no desenvolvimento da tecnologia contou com 3 etapas: a produção de biodiesel, a aplicação de lúpulo e a análise da atividade oxidativa no Hansemate. A produção de biodiesel foi realizada a partir do uso do óleo de soja e a partir de uma reação chamada de transesterificação, onde é necessário o uso de um catalisador, que no nosso caso foi utilizado o hidróxido de potássio, e um álcool primário, onde foi utilizado o metanol. O biodiesel ele também passou pelas etapas de purificação com água destilada, com ácido clorídrico e com solução saturada de cloreto de sódio, e em seguida passou pela etapa de secagem. Já a aplicação do lúpulo ocorreu de 2 formas, na forma do lúpulo sólido e na sua forma de extrato. E com o uso do lúpulo sólido foi testado diferentes concentrações, e na sua forma de extrato, este extrato foi obtido a partir da mistura do lúpulo com hidróxido de potássio e com o metanol. Então, o lúpulo esteve presente em todas as etapas de síntese do biodiesel e em seguida também passou pelas etapas de purificação e de secagem. Já a análise no Hansemate ocorreu na temperatura de 110 graus Celsius, como estipulado pela ANP, que é a agência regulamentadora da produção de combustíveis fósseis e biocombustíveis, e essas amostras foram analisadas logo após o término da síntese do biodiesel, com exceção de uma das amostras, onde foi testado um período maior de contato do biodiesel e do lúpulo. E esta análise no Hansemate é importante para o fornecimento do tempo de indução, que é o tempo necessário para que ocorra a degradação das amostras. Na tabela 1 está sendo apresentados os resultados de tempo de indução obtidos após a análise no Hansemate, e é visto que para o biodiesel puro, o B100, foi encontrado um tempo de indução de 3,57 horas, e este resultado é importante para se comparar com as demais amostras e entender se o lúpulo de fato interfere na estabilidade oxidativa do biodiesel.
Bom, para as análises com o uso do lúpulo sólido, é visto que o maior tempo de indução é obtido para as amostras onde a concentração de lúpulo é de 1 grama para 100 ml e quando utilizado um período maior de contato, de 24 horas, foi obtido um tempo de indução ainda maior, que é o de 4 e 4 horas. Mas ele não foi tão significativo quando comparado ao um curto período de contato dessas espécies, que foi o tempo de indução de 3,92 horas, portanto, não há uma influência muito significativa desse maior período de contato e, portanto, não foi utilizado este método nas demais amostras. Já com o uso do extrato de lúpulo, é visto que nas concentrações de 2 gramas a 5 gramas, há um aumento diretamente proporcional do tempo de indução em relação à concentração, mas o mesmo não ocorre quando a massa de lúpulo é de 6 gramas a 10 gramas. É visto que o contrário ocorre na verdade, ou seja, a relação de tempo de indução e concentração é inversamente proporcional. Também foi realizada análises onde o biodiesel esteve em contato com o BHT, que é um antioxidante sintético utilizado pela indústria, e é visto que ele possui um comportamento em relação à estabilidade oxidativa bem significativo, portanto, ele é um antioxidante eficiente. O Rancimate também nos fornece dados da condutividade em relação ao tempo, e quanto maior é o tempo de indução das amostras, maior é o deslocamento desta curva. Na figura 1 está sendo comparado o biodiesel puro com a amostra 1, onde utiliza o lúpulo sólido na concentração de 1 grama para 100 ml, e a amostra 6, que é o uso do extrato do lúpulo a 5 gramas. E o maior deslocamento é observado para a curva azul, que é a curva da amostra 6, pois ela possui o maior tempo de indução. E na figura 2 está sendo comparado a amostra 6, que foi a amostra que tinha a presença de lúpulo com maior tempo de indução, com a amostra 10, onde foi utilizado o BHT, e é visto que para o BHT o deslocamento desta curva é bem maior devido ao seu maior tempo de indução. O aumento na produção de biodiesel é decorrente das crises sucessivas no mercado internacional de petróleo, mas em comparação a anos anteriores a 2018, no mesmo período, de janeiro a agosto, foi observado um aumento de 26% em sua produção e em seu consumo, sendo que no Brasil há 70 usinas produtoras de biodiesel. E até 2023, o Ministério de Minas e Energia estima que a produção brasileira seja maior que 10 bilhões de litros anuais. Além disso, estima-se que no período de 2005 a 2020, a produção e o consumo de biodiesel evitou a emissão de cerca de 79 milhões de toneladas de CO2. Portanto, os flavonoides presentes no lúpulo demonstraram características antioxidantes na presença de biodiesel, mas ainda é necessária a continuação do estudo para o desenvolvimento de novos métodos de extração dessa substância para que seja possível a comercialização deste biodiesel de acordo com as regulamentações estabelecidas pela ANP. E a tecnologia ainda está em fase de laboratório. Agradecemos ao Unicentro e ao GPEL pelos recursos disponibilizados e o FNDE e o Grupo PET Química pelo fornecimento da bolsa. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a nossa pesquisa e nossa tecnologia, esses são os nossos contatos. Obrigado pela atenção.